Nós estamos aqui para mais um vídeo, onde nós vamos falar sobre algo muito, muito, muito importante. É a base da nossa igreja, culto. A igreja se reúne com esse motivo e para ensinar também o que é culto. Vamos juntos, apertem os seus cintos que nós vamos fazer um tour nessa jornada que vai ser incrível, incrível, sobre o que é culto, sobre os elementos de culto, sobre os tipos de culto. Você sabia que existem diferentes tipos de culto? Que nós podemos prestar o nosso culto individual, o nosso culto coletivo, e você vai saber demais. Nós temos outras formas de culto, outros tipos de culto. Só que não é uma conversa para esse momento. Nós vamos conversar isso num outro momento. A gente vai começar bem do início, nós vamos ter tempo aí para ir conversando sobre isso. E hoje a gente tem uma pergunta para responder. Você sabe cultuar? Verdadeiramente, você sabe cultuar? Você já se respondeu essa pergunta? Ou você foi aprendendo e foi vivendo culto e nunca parou para se questionar, para perguntar o que você precisa para verdadeiramente prestar um culto ao Senhor? Então, respondendo se você sabe cultuar, nós vamos falar sobre o que é culto. E eu queria que você abrisse 3 textos da Bíblia que vão servir de base hoje para a nossa conversa. Tem tanto Deus a nos ensinar. Nós vamos passar por esses textos, eu não vou ler eles agora. Você vai lê-los com calma, pedindo ao Espírito Santo que fale ao seu coração, que te ensine. Hoje a nossa conversa aqui é bem breve, é bem rápida, e nós vamos juntos caminhar aí para algumas diretrizes do que é culto, nesses 3 textos. E vamos a eles? Êxodo 20, de 1 a 11. Abra sua Bíblia aí, já deixa aberta. Vá marcando aí que são 3 textos em partes diferentes. Outra é Isaías 6, de 1 a 8. E o próximo texto é Lucas 7, de 36 a 50. O texto de Êxodo é quando Deus dá ao povo de Israel os 10 mandamentos. Então, nós vamos começar ali. Deus dando os mandamentos ao povo de Israel, um povo que ele chamou para ser seu, um povo com o qual ele fez aliança. Vamos ver o que Deus tem a falar com esse povo através dos 10 mandamentos? Nós já sabemos que os 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos têm a ver com o relacionamento do homem com Deus. E os outros 6 do relacionamento do homem com o próximo. Jesus ainda vai resumir isso lá quando perguntam a ele: Jesus, qual é o maior mandamento? E ele fala: amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. E o segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo. A gente aprende, né, que quando Jesus fala isso, ele está resumindo os 10 mandamentos, que foi o que Deus falou em Êxodo 20, ok? Isaías 6 é um texto super conhecido também. É um texto que é uma visão que Isaías teve sobre Deus sentado num alto e sublime trono. É muito interessante como esse texto ele é usado para ensinar até a liturgia. Palavra diferente é essa. Se você ainda não conhece, eu quero te convidar. Fique ligado, nós vamos trabalhar várias coisas, né, que tem a ver com culto, vários princípios, várias palavras que tem a ver com culto, e liturgia é uma delas. Se você não conhece, fica ligado. Nos próximos vídeos aí, nos próximos momentos, você vai saber que palavra é essa. Então, é muito usado também para a liturgia. Lucas 7, nós vamos ter a história de uma mulher pecadora que unge os pés de Jesus. São histórias, assim, fascinantes que nós temos, histórias maravilhosas de Jesus em contato com algumas pessoas enquanto ele esteve aqui na Terra. E nós vamos aprender grandes lições com esses 3 textos para o que é culto. E pesquisando em dicionários, eu achei algumas definições do que é culto. E uma delas é bem interessante, que fala assim, que culto é um modo de exteriorizar a adoração. Mas também tem outras definições, vou lendo aqui para vocês. Fala que é reverência ou veneração que se presta a uma divindade. Conjunto de práticas e ritos organizados por uma religião que são dedicados a uma divindade. Cerimônia religiosa na maioria das igrejas protestantes. Olha, aí já está lembrando a gente, ok? Expressão religiosa considerada como um todo, do ponto de vista da fé ou de suas manifestações externas. Veneração ou intensa admiração que se tem por alguém ou por alguma coisa. Olha aí o culto sendo prestado a alguém ou alguma coisa. Interessante essas definições, é importante a gente ver, porque se nós formos tentar encontrar uma definição de culto bíblico, por exemplo, no dicionário, a gente não vai ter a definição correta daquilo que a palavra de Deus diz, né? Culto bíblico é um culto que está descrito na Bíblia, que Deus traz a vontade dele,
realmente como ele quer ser adorado, como que deve ser a nossa adoração. É interessante que quando a gente fica, né, com dúvida de como fazer, o que fazer, nós deveríamos nos debruçar na palavra, seja para culto ou seja para qualquer outra coisa na nossa vida que a gente tenha dúvida, para saber qual é a vontade de Deus. Vamos lá então para essa definição do que é culto aí na Bíblia, o culto bíblico. Nesses 3 textos nós vamos encontrar pontos comuns, ok? Então se preparem aí que a gente vai ter pontos comuns que nos fazem entender o que é culto. A palavra culto na Bíblia ela aparece diversas vezes. E ela aparece diversas vezes como culto mesmo, ou como palavras que são sinônimos, ok? Então, a primeira ponto comum aí desses 3 textos que nós temos é adoração. Culto é adoração e adoração é culto. A Bíblia ela não faz uma distinção semântica entre adoração e culto. Adoração envolve a reverência de se prostrar, reconhecer quem Deus é. E aí eu queria ler com vocês Êxodo 20, de 2 a 5, diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhe darás culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Perceberam aí que Êxodo já começa falando sobre reconhecer quem Deus é? Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Um Deus poderoso, né? Um Deus que consegue fazer coisas grandes, né? O nosso Deus é onipotente, né? Ele tem todo o poder. É interessante também falar no verso 5 que ele fala: não as adorarás, quando fala das imagens. Então a adoração é culto e o único para ser reverenciado no culto é o Senhor. A gente vai falar mais abaixo sobre isso. Agora vamos para o texto de Lucas. Fala assim, Lucas 7, 37 e 38. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e o enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Gente, uma mulher ungindo os pés de Jesus, regando com lágrimas, beijando os pés. Total atitude de reverência, de se prostrar à adoração. E Isaías, vamos ao texto de Isaías? Isaías 6, de 1 a 4, vai falar assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as asas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, essa parte é linda, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Adoração dos próprios anjos, dos serafins, né? Que está dizendo aqui nesse texto. Eles clamavam um ao outro dizendo santo, 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 reconhecendo quem Deus é. Incrível, né? Interessante quando fala aqui, né? As bases do limiar se moveram à voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Interessante todo o mover ali da adoração do culto, né? Prestado a Deus ali até mesmo através dos serafins. O segundo ponto que nós vamos responder sobre o que é culto é intenção do coração. Pensar em culto sem pensar no coração, na intenção como aquilo está sendo feito, é algo que nos faz refletir. Porque imagine só se a gente entende que culto é só externamente. Nós vimos até algumas definições do dicionário, lembre? Por isso que eu quis trazê-las, para que a gente possa fazer essa diferenciação. Romanos vai dizer, lá no capítulo 12, o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala em culto racional, a gente também pode trazer para esse momento da gente interpretar a intenção do nosso coração. Porque o que é coração na Bíblia? Será que é realmente o nosso órgão que pulsa sangue? Claro que não. É a nossa mente, é o centro das nossas decisões. Então, quando você cultua, você precisa cultuar de uma forma racional. Você precisa ser intencional na sua prestação de culto. Vamos a esses textos para a gente trazer uns exemplos mais claros?
Êxodo, tanto no verso 2, no verso 5, no verso 7, no verso 10, nós temos algo em comum, que é teu Deus. Deus não pode ser o Deus de alguém que não está no seu coração. Lembra da salvação em Cristo Jesus? Quando nós oramos, crendo que Jesus Cristo é Filho de Deus, aonde a gente pede? Senhor Jesus, venha morar em meu coração. Há um pacto, há uma aliança. É isso que Gênesis 20 vai dizer. Quando ele fala, eu sou o Senhor teu Deus, porque eu sou o Senhor teu Deus. No verso 5 ele fala de novo. No verso 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus. Aí fala em vão, né? Êxodo 20, 10. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Há uma intenção. Deus não pode ser Deus meu se ele não estiver em meu coração. Ok? Não podemos prestar culto a alguém que não é o nosso Deus. Ao entregarmos a nossa vida a Jesus, ele se tornou nosso e nós somos dele. Assim como diz que Deus tirou o povo da escravidão do Egito, e aí é incrível, né? Jesus nos tira da escravidão do pecado. Afinal, o homem vive 3 estágios, que são escravo do pecado, quando ele ainda não conhece a Jesus. Liberto do pecado, é quando ele aceita Jesus, ele é livre da escravidão do pecado. Ele não vive mais sob, né, a imposição do pecado na vida dele. Ele não é mais um escravo, mas o pecado ainda rodeia. E o 3º estágio mais maravilhoso, que a gente almeja, que a gente sonha viver, é quando nós estaremos totalmente ausentes da presença do pecado, que é na vida eterna. Que a gente, né, caminhe aí para esse momento com alegria e com muita expectativa. Segundo texto, Lucas. Nós estamos falando sobre a intenção do coração. Lucas 7, 37 e 38, que a gente leu ainda um pouquinho, que fala assim, estando por trás de seus pés chorava e regava com lágrimas, e me enxugava com o próprio cabelo, beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Sinceramente, para dar um beijo e beijar os pés de Jesus, essa mulher ela teve uma intenção no seu coração. Para que ela viesse com um vaso de alabastro e derramasse aos pés de Jesus, ela tinha uma intenção no seu coração. Vocês entendem que não é algo só feito, não é só um ritual, é algo intencional. Há algo no coração que precisa ser expresso. Culto é de dentro para fora. Um culto que ele é feito de fora para dentro, onde eu preciso de vários entretenimentos para que eu consiga cultuar, não é culto. Ali pode ser um chamado para o culto, porque aí começa a me conscientizar da presença de Deus, começa a me lembrar quem Deus é, começa a me lembrar quem eu sou. Tem muitas músicas que às vezes são faladas para o homem, para que o homem se lembre quem ele é, para ele começar a adorar a Deus. Mas aí ainda não é culto. O culto é quando o meu coração, o seu coração, está totalmente voltado a adorar, a fazer algo, a viver algo, a falar algo, ou quebrantar do próprio coração já é uma adoração. Pensar, porque nos tempos de Jesus era comum lavar os pés do que chegavam em casa. Mas um grande diferencial aqui foi usado para lavar os pés de Jesus é a forma. Era algo comum lavar os pés ao chegar em casa. Mas vocês entendem a intenção do coração dessa mulher? Era beijando, era com lágrima, era enxugando com seus próprios cabelos. Ela usava parte do seu corpo para poder secar. É interessante nós pensarmos sobre isso. Isso reflete um coração. Isso não reflete uma atitude externa. Ela poderia até estar ali lavando, né, fazendo a melhor lavagem com a melhor loção da época, mas o seu coração está totalmente rancoroso. Eu tenho que ficar lavando o pé de todo mundo o dia inteiro. Poderia ser a atitude daquela mulher, mas diz que aquela mulher ela teve uma ação voluntária. Isso foi refletido ali por tantos detalhes, né, que a história nos traz. Isaías, intenção do coração, né? Isaías 6:5 fala assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. O reconhecimento de Isaías de ter visto o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isso mexe com Isaías. Ele fala, ai de mim. Há algo que move dentro de Isaías nesse momento. Ele não fala assim, deixa eu sair daqui que o lugar está muito santo. Ele fala, ai de mim. Olha uma intenção e logo ele reconhece, os meus olhos viram o Rei. De dentro para fora. Mesmo que Isaías estivesse tendo aquela visão, algo mudou dentro de Isaías. A intenção era dentro de Isaías. E o próximo ponto é que o culto é teocêntrico. Deus é o único a ser adorado no culto. Deus é o único motivo do culto. Deus é o único para ser adorado. O culto bíblico tem como centro Deus. O homem, ele tem o seu lugar de adorador.
daquele que presta o culto, mas o culto ele não é feito para o homem. Se há, às vezes, algum engano, alguma falta de sabedoria, e infelizmente, às vezes, a gente acaba fazendo um culto assim, ou participando de um culto assim, onde o homem é o centro. Quando o culto bíblico, Deus é o centro desse culto. E um grande equívoco que nós cometemos é: o culto não foi bom hoje. Quem nunca fez esse comentário, hein? Que atire a primeira pedra. Irmãos, irmãs, se você falou essa frase, ou se você ouviu essa frase, você fala assim: graças a Deus. Porque o culto não foi pra você, o culto não foi pra mim. O culto ele é pra Deus. O único que tem que dizer que o culto foi bom é o nosso Deus. E sinceramente, a gente sabe que às vezes a gente ouve essa frase, e nós vamos falar sobre isso em um próximo momento, que o culto não foi bom, eu não senti a presença de Deus. Tem tantas justificativas aí que a gente usa. É porque às vezes a gente não se prepara para o culto. Depois vamos conversar sobre isso, como que a gente se prepara para o culto, ok? E claro, eu estou falando nesse momento de um culto público. Lembra que a gente falou que tem tipos de culto? Então vamos conversar sobre isso depois, ok? E aí eu queria trazer para vocês, para nós conversarmos, Êxodo 20, de 2 a 5, de novo. Vamos lá? Eu sou o Senhor, teu Deus. Deus já começa se apresentando como eu sou o Senhor. O Senhor, não é um dos Senhor, né? Ou eu sou o teu Deus, eu sou um dos teus deuses. Não, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Viram aí? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás e nem lhe darás culto, porque eu, Senhor, teu Deus, Deus zeloso, te visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 4ª geração, daqueles que me aborrecem. É interessante Deus falar que ele se aborrece e que ele visita aí até a 4ª geração de quem é idólatra. Porque aí fala que quando se faz uma imagem e se adora essa imagem, Deus ele é um Deus que se aborrece, né? Como está dizendo aqui. E ele fala, não farás imagem de escultura. Então Deus é o centro do culto. O nosso culto não deve ter imagens. O nosso culto não deve ter, precisamos colocar aqui uma imagem para que a gente consiga prestar culto a Deus. Não. O nosso culto é prestado somente a Deus. Vamos à mulher pecadora que unge os pés de Jesus? Lucas 7, 44 a 46. Fala assim, Jesus respondendo, a uma das pessoas que estavam com ele lá na casa. Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu os meus pés. Interessante que o próprio Jesus vai falar ali sobre ela ungir os pés e tal. Vocês viram algo interessante nesse texto? Os discípulos de Jesus fizeram milagres. Certo? Fizeram. Os discípulos de Jesus andavam com Jesus, certo? Certo. E agora, essa mulher chegou e ungiu só Jesus. Ela prestou um culto onde Deus é o centro, onde Jesus era o centro de todo o derramar dela. Ela não ungiu nenhum dos discípulos. É algo para a gente refletir. Ela não ungiu nenhum dos discípulos. Eles fizeram milagres, eles andaram com Jesus, eles eram também famosos, porque quando Jesus morre, perguntam a Pedro, você não andava com ele? Você não era um deles? Eles eram conhecidos. Será que ela não deveria chegar ungindo a cada um deles? Claro que não. Porque o culto, ele é teocêntrico. O culto, ele é prestado a Deus. E Jesus e ao Espírito Santo, a Trindade, O nosso culto, ele é prestado ao único Deus verdadeiro. Vamos para o texto de Isaías. Isaías 6:3 e Isaías 6:5 diz assim, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías poderia ter dito, que interessante esses anjos. Porque imagino naquela visão como eram. Eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. Imagina se Isaías ali naquele momento, vendo toda aquela magnitude, aquela plenitude da glória de Deus, ele olha para esse detalhe dos anjos, tanto é que ele registra isso. Só que ele não para adorar os anjos. Ele foca quando
fala: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ele é rei, ele é Senhor dos exércitos. Isaías não foca nos anjos, mas na centralidade de Deus. O quarto ponto é arrependimento. Arrependimento é uma mudança de direção. Culto envolve arrependimento. O que é culto? O culto é se arrepender. Porque como que a gente entende arrependimento no culto? É quando nós reconhecemos quem nós somos diante daquilo que Deus é. E o que acontece depois do arrependimento? O perdão de Deus para nós. Vamos ao texto de Êxodo? Quando nós olhamos para os mandamentos e não cumprimos, a gente sabe que a gente precisa se arrepender e cumprir os mandamentos. É incrível, porque Êxodo 22 vai dizer que te tirei da terra do Egito, da terra da servidão. O Senhor não desejava que o seu povo fosse escravo. O Senhor não desejava que fosse um povo que não servisse a Ele. Por isso, precisamos sempre olhar para os mandamentos e olhar para eles, e eles nos confrontam porque nós precisamos obedecê-los e nos arrepender. O segundo texto é o texto de Lucas. A mulher que ungiu os pés de Jesus, Lucas 7, 41 a 43, vai falar assim: certo credor tinha 2 devedores, um que devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. Aí verso 47 e 48 diz assim: por isso te digo, perdoados lhe são seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. É incrível como que esse texto da mulher que unge os pés de Jesus, ela é tratada o tempo todo como pecadora. Como nós somos pecadores, né? E incrível como o Senhor Jesus vê uma atitude de adoração, de se prostrar, de reconhecer quem Deus é, uma intenção no seu coração e arrependimento. Porque, irmão, Jesus veio para confrontar o pecado. Se essa mulher não tivesse arrependida, ela não estaria aos pés de Jesus. E quando Jesus fala que a quem muitos pecados são perdoados, muito se ama, Jesus sabia tudo o que aquela mulher havia feito. Jesus sabia. Então é incrível nós pensarmos que culto é arrependimento, é nós reconhecermos quem Deus é, reconhecermos quem nós somos e nos prostrar diante do Senhor arrependido, mudando de direção. Essa mulher sabia que Jesus não era conivente com o pecado. Se ela foi para perto de Jesus, foi porque ela estava arrependida, ela já estava mudando a direção da vida dela, ela já tinha mudado a direção da vida dela. Porque é interessante, quando fala lá em João, que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram mais. As pessoas que andam em trevas, né, que andam no mal, elas não querem vir para a luz, porque senão as suas obras aparecem. João vai falar disso. Então essa mulher ela não viria para perto de Jesus, que é a luz, se ela não estivesse mudado de direção. Interessante que o que Jesus fala? Perdoado são os seus pecados. Vamos para Isaías agora? Vamos ao texto de Isaías. A santidade de Deus constrange Isaías. Isaías 6, 5 e 7 diz assim: então disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. A própria santidade de Deus, como eu falei, constrange a Isaías. Faz parte, né, a presença de Deus, e Deus é um Deus santo, faz parte do nosso culto reconhecer quem Deus é. Mas também a gente reconhecer quem nós somos, e foi isso que Isaías fez. Ele reconheceu a condição humana, miserável, pecador. Não há uma adoração genuína, não há um culto genuíno sem arrependimento, porque o arrependimento ele nos proporciona algo incrível, que é a aproximação com Deus. Quando o homem está em pecado, há um abismo entre Deus e o homem. Deus é um Deus santo. Deus não condiz com o pecado, Deus não se junta ao pecado, Deus ama o pecador, mas Deus não habita aonde há pecado. Então, interessante a gente reconhecer que sempre precisamos nos arrepender. E aqui vai uma dica preciosa. Se você deseja, na intenção do seu coração, reconhecendo que é um só Deus,
reconhecendo que você precisa adorá-lo, prostrar, reconhecer quem ele é. Antes de qualquer coisa, confesse os seus pecados, porque o verdadeiro culto começa com confissão. Você precisa confessar diante de Deus seus pecados para que haja essa aproximação, para que Deus receba o seu culto, para que você consiga cultuar, porque na verdade o pecado, a Bíblia fala isso, né? Faz separação entre vós e o vosso Deus. Vamos ao quinto ponto. O que é culto? Culto é oferta. E oferta tem a ver com entrega. Mas antes que você me pergunte, ei Camila, você está falando de oferta, você está falando de dinheiro? Eu te respondo, também, estou falando de dinheiro também. Mas não apenas de dinheiro. Porque quando a gente pensa em oferta, talvez o que venha primeiro à nossa mente é realmente a questão financeira. Isso é muito importante. Mas eu queria abordar com você o que você tem entregue ao Senhor em culto. Culto tem a ver com algo que me custa. É interessante eu perguntar talvez para você hoje, quanto vale o seu tempo? Quanto vale os seus minutos? Você gasta seu tempo com qualquer coisa? Não, você gasta o seu tempo com as coisas que são importantes para você. Então, quando nós entregamos o nosso tempo ao Senhor, nós começamos a direcionar, lembra a intenção do nosso coração a um só Deus, aonde eu me arrependo, aonde eu adoro, me prostro, reconheço quem Ele é. Ali há uma oferta, ali há uma entrega. Vamos aos textos para ficar um pouco mais claro? Êxodo 20, de 8 a 11, vai dizer assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Nesse momento, Deus está ensinando ao povo a entrega de um dia. Um dia de trabalho, quanto nos vale hoje? Naquele tempo também valia. E todo o povo parava e entregava, ofertava aquele dia ao Senhor. E um dia onde cada família, o povo se reunia para fazer aquilo que agradava ao Senhor. Hoje nós temos um outro dia que nós fazemos isso. Isso é um assunto interessante para a gente conversar depois. Por que nós cultuamos ao domingo? Por que nós entendemos que o dia do Senhor é o domingo? Mas eu quero que você entenda aí, o princípio. Há uma oferta do povo ao Senhor. Eles entregam ao Senhor um dia da semana. Vamos a outro texto, a mulher que unge os pés de Jesus. Lucas 7, 37 e 38 diz assim: Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por trás dos seus pés, chorando, regava-lhe com suas lágrimas e os enxugava com o próprio cabelo. E beijava-lhe os pés e ungia com unguento. A essa mulher custou-lhe o unguento. Aquilo que ela ungiu a Jesus, tinha um custo. A gente tem um outro texto, que é lá em João 11, que fala de Maria em Betânia, que unge os pés de Jesus, e que Judas fala, por que ela não vendeu esse perfume e não distribuiu aos pobres? Então, havia um valor. Eu estou trazendo um outro texto, mas só para que você entenda que aquilo ali havia um custo. Aquilo ali houve um custo dela realmente se prostrar, dela se expor. Foi uma oferta, algo intencional do seu coração, mas também ela estava entregando. Eu quero que você entenda a oferta como entrega, ok? E Isaías 6,8 diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de vir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías entregou a sua vida. Isaías ofertou a sua vida. E ele, um grande profeta, como nós estamos lendo aqui agora, ele realmente viveu para o Senhor. Culto à entrega de algo. Seja ele o seu tempo como um dia, 15 minutos por dia, seja algo de valor financeiro, como o unguento da mulher pecadora, seja a vida em favor do reino de Deus. Então, eu queria hoje fazer com você um resumo de tudo que nós aprendemos hoje. Vamos recapitular? O que é culto? Adoração, intenção do coração. O culto ele é teocêntrico, Deus no centro do culto, arrependimento, perdão, oferta. Que você continue meditando nesses textos, como eu falei no início, que o Espírito Santo continue falando ao seu coração,
A palavra de Deus salte aos seus olhos, que o Senhor te ilumine para que você encontre verdades bíblicas. O Senhor Deus é um Deus que deseja se relacionar com você através do culto. Ele é merecedor de receber toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, de receber o nosso culto. Que o nosso coração esteja totalmente voltado para aquilo que o Senhor é. Que ao reconhecermos quem nós somos, ainda mais prestemos culto ao Senhor. Fique com Deus, nós nos encontramos novamente na semana que vem. Nós vamos continuar esse assunto de culto, sobre os tipos de culto. E eu quero encontrar você aqui novamente. Vamos juntos, vamos avançar, vamos aprender ainda mais sobre isso. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada por esse momento. E a minha oração é que o teu povo, a tua igreja, faça ao Senhor um culto que é bíblico, um culto que agrada ao teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.